Eu sou a Cláudia da Mata, eu tenho 55 anos, de uma família muito simples. Eu fui conquistando as coisas por acreditar na vida, por ter um berço enquanto uma formação, uma família, né? Meu pai era mineiro, a minha mãe servente numa escola municipal, e eu passei toda a minha infância, onde eu moro ainda, no bairro dos Cristais. Sempre acreditei que é possível construir uma história diferente. E eu sempre busquei caminhos diferentes. Então, eu me vi numa infância no bairro dos Cristais, um bairro que até então não tinha nem calçamento, rua calçada direito. E as coisas foram chegando aos poucos, foram chegando aos poucos na minha vida também. Os meus pais sempre me fizeram acreditar que é possível uma vida trilhar um caminho diferente e almejar coisas, né? Vislumbrar novos horizontes. Então, enquanto amante dos livros, sempre gostei de escola, solteira, nunca me vi como mãe, nunca me vi como, né, tendo filhos, mas sempre me vi como uma mulher que através do seu trabalho poderia e pode fazer alguma mudança, alguma transformação. Me dediquei à escola como pedagoga, fui professora, sou funcionária pública na cidade de Nova Lima. E aí eu fui conquistando, fiz o concurso, passei, supervisora, fui diretora de departamento, diretora de escola. Fiquei um pequeno período como secretária de educação, mas não me identifiquei com o cargo. E aí as coisas têm acontecido na minha vida de uma forma muito mágica, com muito trabalho, com muita luz, embora cada dia é um desafio. Então, eu agora com 55 anos estou me dando ao luxo de reescrever minha vida, de buscar qual é o meu real papel na sociedade, por que eu estou aqui, embora hoje eu olho para trás e tenho uma consciência que foi através de um trabalho, através de acreditar. Enquanto mulher, eu tive muitos desafios, como todas as mulheres têm, né? A nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade machista, mas eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei no meu poder, nas minhas capacidades, e eu tenho um lema nas minhas palestras. Eu sempre falo que Nova Lima, o mundo não é até o BH Shopping, o mundo é muito além, né? Muito além. Então, com um pensamento desse, eu fiz o meu mestrado na Argentina, porque me encanta, eu gosto do espanhol. E foi mais um desafio, porque até então eu conhecia muito pouco da língua. Lá eu tive a oportunidade de conviver com outras mulheres. Fiz um trabalho voluntário também na cidade de Buenos Aires. E lá, mais do que nunca, eu pude perceber esse papel da mulher na sociedade, esse papel de luta, esse papel de todo preconceito, de violência. Então, quando eu fiquei lá e observei muito em silêncio, né? E eu vi o silêncio de muitas mulheres que foram para a Argentina como refugiadas, e a pessoa que era responsável pelo espaço, ela fez com que as mulheres pudessem resgatar, né? Essa questão da autoestima. E eu saí de lá pensando assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto uma diferença, né, na sociedade, enquanto mulher? Então, hoje eu tenho uma página chamada Caminhos da Mata, eu tenho um consultório onde eu desenvolvo um programa chamado Livre, Leve, Solta. Por quê? Nós mulheres temos que encontrar esse real sentido do que é liberdade. Não é só conquistar o espaço, é conquistar o espaço com consciência. É isso que eu acredito. É livre, leve,
diante de uma sociedade onde a gente vê tanta violência contra a mulher, quando a gente vê ainda nos cargos, né, nos locais de trabalho, a diferença salarial, embora de uma forma muito modesta, hoje já começa um diferencial, mas ainda há muito caminho que percorrer. Então, mais do que nunca, não é só rever uma história o que eu estou fazendo, mais do que nunca é construir um futuro onde eu possa cada vez mais tomar consciência do meu papel enquanto mulher nesta sociedade, nos espaços onde eu estiver, e ajudar outras mulheres nessa busca dessa consciência, nessa busca de um mundo que é muito grande, muito grande. E há muito para se descobrir, muito para se estudar, muito para se conquistar e, acima de tudo, para todas as mulheres, para mim, né, para todas as pessoas, descobrir o real sentido do que é a felicidade. E hoje eu falo que eu me sinto uma pessoa feliz, porque cada dia mais eu descubro o meu espaço enquanto mulher nessa sociedade que eu ocupo enquanto filha, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto um ser único que não vai ser repetido. Isso aí. A escola, para mim, é um espaço mágico. É um espaço mágico uma vez que segrega muito, une muito, e hoje, dentro da escola, há uma busca de consciência muito grande nessa questão do preconceito racial, as questões da violência. Então eu vejo que o meu trabalho, nessa formação com essas crianças, se eu tivesse a oportunidade de descobrir esse mundo, todo esse assunto mais madura, por que não começar esse trabalho com as crianças lá na educação infantil, quando se discute a questão desse preconceito numa roda de conversa com crianças de primeiro período? Por que não, quando se fala dessa importância do voto, por que não fazer um trabalho de consciência dentro da escola para a melhoria das nossas escolhas? Então, vejo assim, com muita clareza, que agora o meu papel enquanto profissional é muito mais usar de tudo que eu tenho para levar de encontro com essas crianças e com as profissionais com as quais eu aprendo e trabalho também. Agora, é mágico. Para mim é mágico quando eu vou lá em Caminhos Ponto da Mata, no mês de abril, eu comecei a fazer as minhas lives, era assim, uma questão de medo, uma questão de vergonha, e punha o celular e apagava, porque era sempre pensando o que o outro vai pensar de mim. E eu confesso que a pandemia trouxe uma libertação nesse sentido. Hoje eu chego no espaço, pego o meu celular e consigo falar com muita tranquilidade. E eu vejo que em pequenas coisas, como numa live, eu posso ser um instrumento de mudança. Por quê? Porque eu sou capaz de falar com outras mulheres assim, pega seu telefone também, faz como eu, assim, independente de um julgamento ou não, vai lá, liberte-se, né, na frente de um celular. Então, eu educando outras mulheres através do meu exemplo, isso é fantástico, é uma coisa muito interessante. Estou, como eu falei, em pleno processo de revisão de vida. E aí eu fui buscar na minha história quem foram os meus bisavós, e de repente eu descobri que o meu bisavô materno era negro mesmo, né? E a cultura, a sociedade que nós estamos, até um tempo atrás, ainda era a cultura do cabelo liso, de ter que ir no salão. E aí, há cerca de 2 meses, eu me vejo lavando o cabelo e assumindo um cabelo anelado. Hoje ele está trabalhado porque me deu vontade, mas eu me sinto livre, leve e solta quando hoje eu lavo o meu cabelo e sou capaz de ficar na frente de um celular e mostrar como o meu cabelo é na realidade. Isso parece muito simplório, mas não é, gente, não é. Quando se fala essa questão de assumir
uma identidade negra, uma identidade, quando você faz uma retrospectiva, né, da sua árvore genealógica, que você vai localizando, né, não, sou negra sim, e você conta a história, e você é capaz de falar de uma forma muito leve, isso é bacana demais. Eu me vejo nesse momento educando outras mulheres, falando com outras mulheres, encorajando a essa liberdade de assumir e, mais uma vez, e descobrir qual é o seu espaço no lugar que você ocupa na sociedade. Qual é o tamanho desse espaço, que é infinito, seja através do trabalho, seja na família, seja com os amigos no barzinho, seja descobrindo espaços de cultura como esse que eu estou aqui, seja infinitas possibilidades. Tenho aprendido que uma geração, qualquer movimento que ela faça, ela pode causar um impacto tanto positivo quanto negativo. Então, nesse momento, diante de tanta transformação que nós estamos, com certeza está gerando algo novo nesse momento e o impacto será para gerações futuras, eu não tenho dúvida disso. Eu me vejo como aprendiz, através de histórias de outras mulheres que, de certa forma, me revelam também quem eu sou. Eu me vejo como uma agente de transformação, porque se eu estou aprendendo, eu quero passar para frente aquilo que eu vejo que é positivo. Então, são duas situações, de aprendiz e de alguém que repassa aquilo que está aprendendo, que está se libertando. Eu tenho mais um irmão, eu fui criada para poder crescer, estudar, casar e ter filhos. A minha geração, eu não tenho, estou para te falar que das minhas amigas, 90% seguiram esse caminho. Passaram pela faculdade, casaram, tiveram filhos, muitas já são avós. Mas eu não fui criada assim, eu não fui criada assim para essa questão da liberdade. Eu fui criada para trilhar o caminho de todo mundo. E eu não quis seguir esse caminho de todo mundo, eu não me vi nesse caminho. A pergunta que eu tenho mais, eu levo na brincadeira, né? Mas as pessoas hoje, elas me perguntam: Cláudia, por que você não casou? Nunca quis ter filhos? Não se trata de nunca ter casado, não se trata de nunca ter filhos, se trata de escolhas e de oportunidades. Muitas das minhas amigas tiveram a oportunidade de encontrar o parceiro bacana, de ter filhos, de casar. Eu não encontrei essa pessoa e também não sei se meu olhar estava lapidado para encontrar uma vez que eu queria mesmo, enquanto as pessoas estavam preocupadas em criar os filhos, eu queria conhecer a França, eu queria conhecer a Europa. Então, e na minha condição de uma família muito simples, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse conversado com pessoas que me mostraram possibilidades, provavelmente eu não estaria hoje falando de tudo que a vida tem me possibilitado. Possibilitado assim, eu estou para te falar que muito mais do que eu imaginei para mim. Eu sou muito grata. Então, assim, mas na minha família, o de mais precioso que meu pai e minha mãe fizeram foi uma educação vamos falar, educação de berço, né? Uma educação de ética, de respeito para com o outro, uma espiritualidade. Eu gosto dessa parte, né, de buscar isso que transcende, mas essa questão da mulher na sociedade, não, isso eu não vi no seio da minha família, não, de forma alguma. Isso é fantástico, gente.
Primeiro, né, se eu tivesse seguido, seria outra história. A cobrança, mas a gente vai entendendo que cada um está no lugar onde desejou estar. Consegue imaginar? Entende isso? Cada um está, ou a vida foi levando as pessoas, como naquele efeito manada, né? Vai todo mundo seguindo, mas há momentos que um pula para aqui, outro pula para lá. E então, assim, eu hoje fico rindo, porque quem disse que toda mulher tem que casar? Quem disse que toda mulher tem que ter filho? Hoje, é muito interessante quando eu vejo amigas que falam comigo assim: nossa, eu gostaria de ter a liberdade que você tem. Então eu ponho um ponto de interrogação, não pergunto muito porquê, e eu não sei o que elas chamam de liberdade também, porque é possível estar dentro de uma família toda organizada e ter essa liberdade. São padrões, né, que ainda limitam muito, mas assim, olha, eu entendo que cada um está onde escolheu estar, entendeu? Ainda que de uma forma inconsciente, mas cada um está onde tem que estar, fazendo a história naquele espaço. Eu nunca pensei que numa tarde de sábado eu estaria no espaço falando da minha história, e que para mim é uma história muito simples, mas é muito rica, porque a minha história ela é rica de possibilidades que eu busquei, entendeu? Que eu busquei, porque eu acreditei. A escola me ajudou. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por escola. A escola, os livros me mostraram inúmeras possibilidades. E a pandemia, gente, é muito louco isso, né? A pandemia, ela trouxe para mim mais consciência. Eu acredito que para mim, para muitas pessoas, mais consciência. Por quê? Porque eu aquietei, sabe? Eu fiquei na minha casa, e sem contar que hoje a minha história está toda diferente, né? Porque até então eu vivia com minha mãe e meu pai. Meu irmão casou, minha mãe faleceu. Aí eu fiquei com meu pai faleceu. Então agora eu estou num processo geral de reorganização de uma vida numa casa que não é solidão, é solitude, porque eu amo a minha companhia, sem dúvida. Amo as possibilidades da internet, de contato com as pessoas. Então, assim, é uma tomada de consciência profunda e um olhar, lançar um olhar para o futuro e me ver com muitas possibilidades, muitas possibilidades. Para quem morou nos Cristais, não tinha água filtrada. Já fui à Europa 2 vezes, já fui a Israel, e estou sempre viajando e falo, não para aparecer, mas falo para mostrar para todo mundo que é possível, entendeu? E filha, é um assunto que eu não toquei, né? Não veio, nem lembrei. E meu pai é alcoólatra uma vida inteira. Meu pai é alcoólatra uma vida inteira. Mas assim, a família me pôs de pé, entendeu? Essa questão, o lance de família é muito bacana. Muito, muito, entendeu? Ai, gente, eu estou tão feliz de estar participando aqui com vocês de uma coisa tão bonita. Meu nome é Cláudia da Mata, eu sou pedagoga, tenho 55 anos. E quando eu escuto Beto Guedes, naquela canção Amor de Índio, é lindíssima. E numa parte fala assim: abelha fazendo mel, vale a pena que não voou. Então, todas as vezes que eu estive no meu casulo, valeu a pena, porque estou em pleno processo de transformação.